Carl Jung, o psiquiatra suíço que ousou mergulhar nos abismos da mente humana, nunca escreveu um manual de riqueza financeira, mas dedicou sua vida a revelar algo muito mais precioso: a estrutura invisível que sustenta nossa psique e batalha entre sombra e luz, o chamado da alma para a individuação. Curiosamente, quando abrimos o livro de Provérbios, encontramos a mesma essência que Jung passou décadas tentando traduzir em conceitos psicológicos. A sabedoria antiga e a psicologia profunda convergem em um ponto: o ser humano só encontra plenitude quando governa a si mesmo, quando alinha sua vida a uma ordem maior e quando se compromete com disciplina interior. Imagine comigo, e se eu te dissesse que a chave para transformar sua mente, superar a autossabotagem e construir uma vida sólida, já foi revelada há séculos por Salomão, o homem mais sábio da história? E se eu te mostrasse que os princípios que Jung chamava de conexão com o self, a centralidade da alma e a submissão ao inconsciente maior, já estavam codificados em frases curtas e diretas de Provérbios? Isso significa que a sabedoria espiritual e a ciência psicológica não estão em lados opostos, mas se entrelaçam como dois rios que correm para o mesmo mar. Provérbios 1:7 declara: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Para muitos, isso soa como medo, como se fosse viver em pânico diante de um Deus severo. Mas Jung nos ajuda a reinterpretar. Temer não é viver acorrentado pelo terror, mas viver com reverência, com consciência de que existe uma ordem maior que o ego. É reconhecer que não somos deuses absolutos da nossa própria vida, mas criaturas chamadas a alinhar-se com princípios eternos. Jung chamou isso de contato com o self, o centro da psique que nos conecta a algo maior que o eu superficial. Para Salomão, isso era o temor do Senhor. A linguagem é diferente, mas a mensagem é a mesma. Sabedoria começa quando você sai da ilusão de controle absoluto e aprende a obedecer às leis invisíveis que regem o universo. Agora reflita. Quantas vezes você foi derrubado, não por inimigos externos, mas pelo caos interno? Quantas vezes você começou um projeto cheio de entusiasmo e desistiu antes da colheita? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que mudaria e na semana seguinte se encontrou no mesmo ciclo de procrastinação, vício, desânimo? Provérbios 25:28. É brutal ao descrever isso. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Jung, em sua linguagem, diria que o indivíduo sem disciplina interior é refém de seus complexos, das vozes da sombra, dos impulsos infantis que o dominam. Sem muralhas psíquicas, qualquer crítica te destrói, qualquer tentação te controla, qualquer emoção te governa. Você construiria uma casa em um terreno cheio de rachaduras? É claro que não. Então, por que tantos insistem em construir uma vida sobre uma mente indisciplinada? Jung afirmou com clareza: antes de enfrentar o mundo, aprenda a enfrentar a si mesmo. Salomão ecoou isso séculos antes. O verdadeiro império começa no governo interior. E esse governo não depende de motivação passageira, mas de hábito. O sábio não espera sentir vontade para agir. Ele age porque está comprometido com algo maior que seus desejos momentâneos. Provérbios 6:6-8 nos conduz a um exemplo simples e poderoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem oficial, nem governante, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Veja a profundidade disso. A formiga não precisa de palmas, não precisa de cobrança, não precisa de plateia. Ela age porque compreende a ordem natural. O trabalho de hoje sustenta o amanhã. Jung chamaria isso de consciência amadurecida, de integração entre desejo e dever, de disciplina interiorizada. Em linguagem moderna, os grandes construtores não precisam de aplausos, porque são guiados por um código interno. Agora eu te pergunto,
O que mudaria em sua vida se você calasse a voz da procrastinação por apenas 30 dias? Imagine um mês sem se render ao vício da distração, sem deixar a preguiça governar suas decisões, sem permitir que um instante de prazer roubasse anos de destino. Imagine como seria viver com a coragem de ser maior que seus impulsos imediatos. Essa é a psicologia aplicada, essa é a espiritualidade vivida. Jung diria, é o início da individuação quando você para de ser escravo do ego infantil e começa a se alinhar ao self, ao centro verdadeiro do seu ser. Provérbios 3:6 reforça: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é poesia para bordar em panos de cozinha. É um código prático para alinhar direção interior e ação exterior. Jung observou que uma vida sem direção é uma psique em colapso, porque quem não sabe para onde vai acaba sendo devorado pela sombra. Salomão dizia: sem reconhecer a ordem de Deus, o homem anda em círculos até envelhecer em frustração. A clareza de propósito é o fio que liga a mente ao destino. E aqui está um ponto de confronto. Se você não decide com firmeza o que quer da vida, o inconsciente decide por você. Mas o inconsciente sem disciplina é governado por medos, por complexos herdados, por impulsos destrutivos. Jung chamava isso de ser possuído por conteúdos inconscientes. Salomão chamava de insensatez. A forma muda, mas o alerta é o mesmo. Ou você toma as rédeas da sua psique, ou ela te conduz para abismos. A Bíblia é categórica em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Para Jung, isso significa alinhar-se com a ordem do self, com os arquétipos que estruturam a vida. Para nós, é submeter nossa mente ao código eterno da verdade. Não basta orar e esperar. É preciso unir fé e ação, submissão e disciplina, direção e perseverança. Porque intenção sem decisão é fantasia. E fantasia não constrói destino. Agora faça uma pausa. Pense na sua própria vida, onde você tem sido vago, mole, indeciso, onde falta direção. Porque enquanto você não escolher com firmeza, será governado por qualquer crítica, qualquer vício, qualquer emoção passageira. Jung diria que o inconsciente coletivo molda quem não desperta. A Bíblia reforça: o mundo pertence a quem tem clareza, e Deus guia os que estão dispostos a andar. E aqui eu quero te dar uma frase, não apenas como inspiração, mas como um compromisso prático para marcar esse momento. Escreva aí nos comentários: eu escolho me dominar. Não é só uma frase para o algoritmo, é uma declaração para a sua própria alma. Quando você escreve, você sai da intenção vaga e entra no campo da decisão. Você ativa a mente consciente, você planta uma semente no inconsciente, você programa sua psique para uma nova rota. Então, faça isso agora. Escreva: eu escolho me dominar, curta este vídeo se essa mensagem fez sentido para você e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que não apenas informam, mas transformam. Porque essa jornada não termina aqui. Esse é apenas o primeiro passo. Carl Jung dizia que todo ser humano precisa de um eixo, um centro, algo que dê sentido à sua existência. Ele chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, alinhando consciente e inconsciente, integrando sombra e luz, assumindo responsabilidade pelo destino. Salomão, em Provérbios, falava da mesma verdade, só que em outra linguagem: clareza de propósito. Ele chamava isso de vereda dos justos, o caminho iluminado que não é tortuoso, o caminho que leva a uma vida de sabedoria. Provérbios 3:6 nos convida: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa não é apenas uma promessa vaga, mas uma lei de direção. Jung alertava que aquele que não conhece sua própria psique vive como um barco sem bússola, jogado pelas ondas de complexos inconscientes. Da mesma forma, Salomão dizia que quem não se alinha com Deus acaba desperdiçando anos, andando em círculos.
iludido por atalhos que nunca levam a lugar nenhum. A clareza de propósito é a diferença entre viver e simplesmente existir. Pense em quantas pessoas você conhece que trabalham duro, estudam, lutam, mas parecem sempre exaustas e insatisfeitas. Elas têm força, mas não têm direção. Elas acumulam, mas não constroem. Jung chamava isso de vida inautêntica, quando o ego corre atrás de expectativas externas, enquanto a alma continua vazia. Salomão já tinha dado esse alerta há milênios. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Não morte física, mas morte de sentido, morte interior, morte de propósito. O que Jung percebeu em seus pacientes é que a ausência de propósito abre espaço para a sombra governar. Onde não há meta clara, qualquer desejo toma o controle. Onde não há foco, as compulsões reinam. É por isso que tantas vidas se destroem, não pela falta de recursos, mas pela falta de rumo. Provérbios 29:18 confirma: não havendo visão, o povo perece. Veja a sincronia entre Bíblia e psicologia. Quando você não tem visão, seu inconsciente ocupa o espaço vazio com fantasias, medos e sabotagens. Agora reflita: você já percebeu como é perigoso viver sem direção? Quando você não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Quando você não decide para onde ir, qualquer convite parece válido. Quando você não constrói seu próprio caminho, você é arrastado pelos caminhos alheios. Jung dizia que nesses casos, a psique se fragmenta e o indivíduo perde sua identidade, vivendo em função de expectativas externas. Salomão dizia que quem não ordena seus passos acaba na pobreza, não apenas de bens, mas de alma. Provérbios 16:3 nos dá a chave: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Para Jung, isso ecoa na ideia de alinhar o ego ao self, o centro organizador da psique. Não se trata de manipular o mundo para satisfazer caprichos, mas de encontrar a rota que conecta você ao que é verdadeiro, eterno e íntegro. É quando o desejo deixa de ser capricho e se torna missão. Mas aqui está a parte dura. Se você não decidir com firmeza, a vida decide por você. E a vida, quando decide sem você, geralmente decide por dor. A falta de clareza leva ao arrependimento, à escassez e à frustração. Quantos chegam ao fim da vida descobrindo que gastaram energia com coisas que não importavam? Quantos correm atrás de status, dinheiro, aplausos, apenas para perceber que estavam construindo castelos na areia? Jung dizia que o preço da repressão do self é o adoecimento da alma, seja em forma de ansiedade, depressão ou vazio existencial. Salomão já advertia: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Isso significa que o verdadeiro caminho é progressivo, não imediato. É uma jornada que começa com uma decisão clara e se confirma com disciplina diária. Jung diria que cada passo dado rumo ao self ilumina pedaços da sombra que antes governavam em silêncio. Salomão reforça: quem caminha na luz não precisa ter medo das trevas, porque sua vereda é reta. Mas permita-me ser direto: enquanto você não assumir responsabilidade pelo seu propósito, continuará vulnerável. Críticas vão te desviar, tentações vão te derrubar, distrações vão te enganar. E sabe o que é mais cruel? Você pode até parecer produtivo, mas estará apenas rodando em círculos. A clareza de propósito é o que transforma esforço em resultado, dor em aprendizado, silêncio em construção. Sem isso, a vida se torna uma sucessão de ocupações sem significado. Provérbios 19:21 resume com maestria: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Jung diria que não adianta viver apenas na superfície dos desejos, porque o self, essa centelha divina em nós, sempre puxará em direção ao que é essencial. Ignorar esse chamado
é viver em conflito eterno, tentando satisfazer o ego enquanto a alma grita por autenticidade. Agora, eu quero que você se imagine em alto mar, cercado por névoa, sem bússola, sem mapa, sem estrelas. É assim que vive quem não tem clareza de propósito. Um barco sem direção é sempre vítima da correnteza. Da mesma forma, uma mente sem propósito é sempre refém das circunstâncias. Jung chamava isso de alienação, quando o indivíduo perde a conexão com o centro. Salomão chamava de insensatez, mas ambos concordariam em algo: só o homem com direção verdadeira encontra paz. Por isso, a decisão que você toma hoje é crítica. Você vai continuar deixando que as pressões externas decidam por você ou vai escolher assumir a responsabilidade do seu caminho? Vai continuar se escondendo atrás de desculpas ou vai escolher alinhar-se com a sabedoria? Lembre-se, a vida não muda com intenções vagas, mas com decisões firmes. E decisão dói, porque arranca você do conforto. E aqui está o chamado prático. Escreva nos comentários: eu escolho o meu propósito. Essa frase não é apenas para engajamento, é para ativar sua mente. Ao escrevê-la, você declara que não será mais governado por impulsos, por distrações, por medos. Você está declarando que assume a direção da sua vida. Então faça isso agora. Escreva: eu escolho o meu propósito. Curta este vídeo se essa mensagem despertou algo em você e se inscreva no canal para caminhar junto nessa jornada de sabedoria e individuação. Porque essa caminhada não se vence sozinho e a cada passo de clareza, a luz da sua vereda brilhará mais forte. Carl Jung compreendeu que o ser humano não é destruído pela falta de sonhos, mas pela ausência de estrutura interior para sustentá-los. Não adianta desejar algo grandioso se a psique continua imatura, incapaz de enfrentar a dor do processo. É exatamente isso que Salomão gritou em Provérbios de capa a capa. A vida não recompensa o apressado, mas o diligente. Não honra o preguiçoso, mas aquele que constrói com consistência. A disciplina é a muralha invisível que protege o homem de si mesmo. Veja como a sabedoria bíblica e a psicologia profunda se cruzam. Provérbios 10:4 nos diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Jung diria que a preguiça não é apenas a ausência de movimento, mas a rendição ao ego infantil que busca prazer imediato e foge do esforço que gera transformação. O preguiçoso é escravo da sombra da inércia, acreditando que pode colher sem plantar, que pode alcançar sem caminhar. Mas a vida, tanto no nível espiritual quanto no psicológico, não se curva diante da fantasia. Ela responde à disciplina. E aqui está a chave: disciplina não é sobre vontade, é sobre hábito. Salomão apontou para a formiga que trabalha sem precisar de supervisão, que constrói sem esperar palmas. Jung reforçou que o amadurecimento psíquico só acontece quando o indivíduo aprende a agir além do desejo imediato, quando integra o dever à sua identidade. Disciplina não é acordar motivado todos os dias, é agir mesmo quando a motivação desaparece. É colocar o propósito acima da emoção do momento. Repare como isso dialoga com a vida real. Quantas pessoas você conhece que começam projetos com entusiasmo, mas param no primeiro obstáculo? Quantas prometem mudar e desistem quando a dor aparece? Quantas esperam condições ideais para agir, sem perceber que o ideal nunca chega? Provérbios 24 sentencia: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na colheita procura e nada encontra. Jung chamaria isso de recusa ao processo de individuação, querer os frutos da maturidade sem passar pelo fogo do crescimento. Agora reflita comigo. O que você tem adiado porque não sente vontade? Quantas vezes você trocou a construção do seu futuro por um prazer instantâneo? A procrastinação não é apenas um hábito ruim, é uma forma de autossabotagem. Jung afirmava que quando não enfrentamos conscientemente nossas responsabilidades, o inconsciente cria obstáculos ainda maiores para nos cobrar essa dívida.
É como se a própria psique conspirasse contra quem foge da disciplina. Provérbios 21, 5. É claro, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. O apressado aqui não é apenas quem corre contra o tempo, mas quem não suporta o silêncio do processo. Ele planta hoje e quer colher amanhã, sem entender que toda colheita respeita um ciclo. Jung via esse comportamento como imaturidade psíquica, a criança dentro do adulto que não aceita esperar, que não compreende que a transformação real exige tempo, repetição e paciência. E sabe qual é a consequência de viver sem diligência? É gastar energia em explosões breves e nunca construir nada sólido. É ser um eterno iniciante, incapaz de sustentar o peso da própria jornada. Salomão via isso como insensatez. Jung via como fragmentação da psique. Ambos apontavam para a mesma verdade. Quem não persevera nunca chega ao destino. Pense em uma construção. Os alicerces são invisíveis. Ninguém aplaude quando são lançados, mas sem eles o prédio desmorona. Assim é a disciplina. Ela acontece no silêncio, nos dias comuns, nos hábitos escondidos. É rezar quando ninguém vê, é estudar quando ninguém cobra, é trabalhar quando ninguém reconhece. É nesse silêncio que o caráter se forma. Provérbios 12, 24 declara: a mão diligente dominará, mas a enganosa será sujeita a trabalhos forçados. Isso significa que quem constrói com consistência governa sua vida, mas quem foge do esforço acaba escravizado por circunstâncias. Jung dizia algo parecido. Quando você evita a responsabilidade de se dominar, acaba dominado por forças inconscientes que te arrastam para a repetição dos mesmos erros. É como um círculo vicioso. Você promete, falha, se culpa e recomeça sem mudança real. O ciclo só é quebrado pela disciplina, pelo hábito que se repete até moldar a identidade. E aqui está um ponto essencial. Disciplina não é repressão, não é violência contra si mesmo. Disciplina é a escolha consciente de servir a um propósito maior. É você assumir o papel de adulto que guia a criança interior, não permitindo que ela destrua o que você deseja construir. É amor por si mesmo em sua forma mais madura. Salomão entendia isso quando escreveu: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Provérbios 12, 11. Jung traduziu isso dizendo que quem segue apenas impulsos externos vive alienado, mas quem trabalha a própria terra interior, sua mente, sua alma, sua disciplina, colhe frutos que ninguém pode roubar. Agora imagine o poder de aplicar isso por apenas um ano. Imagine como sua vida seria diferente se você decidisse que, independentemente de motivação, faria o necessário todos os dias. Imagine se você fosse consistente em oração, estudo, trabalho, cuidado do corpo, disciplina emocional. Você não reconheceria a si mesmo no espelho, porque a vida não muda em grandes saltos, mas em pequenas repetições diárias, e eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: eu escolho a disciplina. Essa frase é mais do que uma confissão pública, é um compromisso íntimo. Ao escrevê-la, você está dizendo para si mesmo e para o mundo invisível que não será mais governado pela preguiça, pela procrastinação, pelos impulsos momentâneos. Você está declarando que será fiel à sua missão, mesmo quando ninguém vê. Então faça isso agora. Escreva: eu escolho a disciplina. Curta este vídeo se essa mensagem ressoou em sua alma e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que não apenas inspiram, mas moldam caráter. Porque é no hábito silencioso que os gigantes se formam e a sua jornada está apenas começando. Carl Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente retorna em nossa vida como destino. Essa frase ecoa a sabedoria de Provérbios com uma precisão quase assustadora. O que você pensa repetidamente, o que você tolera em silêncio, o que você fala sobre si mesmo em voz baixa ou alta, tudo isso
cria caminhos psíquicos que se transformam em realidade concreta. A mente humana não é neutra. Ela é um campo fértil que responde a cada semente lançada. E as palavras são sementes. Provérbios 23:7 resume de forma direta: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Essa é talvez uma das declarações mais revolucionárias da Bíblia, porque ela não coloca o foco no que acontece fora, mas no que acontece dentro. O homem se torna aquilo que pensa sobre si. Jung dizia o mesmo em outra linguagem. Os símbolos, imagens e narrativas que alimentamos no inconsciente se transformam em padrões de comportamento. Não importa o que você deseja racionalmente, o que governa sua vida são as crenças profundas, as frases escondidas, os discursos internos. Veja como isso se manifesta no cotidiano. Quando alguém repete "eu não consigo", essa frase não é apenas uma opinião, é um código. O inconsciente registra e se organiza para confirmar essa verdade. Quando alguém vive dizendo "eu sou azarado", a vida parece responder com confirmações dessa narrativa. Não porque exista uma maldição externa, mas porque a psique cria lentes que filtram a realidade. O homem fala, acredita e age em coerência com a palavra que ele mesmo imprimiu em sua alma. Provérbios 18:21 reforça: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Jung acreditava no poder da autossugestão, embora usasse outros termos. Ele via como os mantras internos, as frases repetidas, os símbolos e arquétipos que carregamos moldam nossa conduta. O que a Bíblia chama de palavra, Jung chamava de imagem psíquica, mas o resultado é o mesmo. O que você alimenta em sua mente cresce até se tornar realidade. A palavra é uma impressora do invisível, e isso é mais sério do que parece. Quantas vezes você já se condenou com as próprias palavras? Quantas vezes você disse "eu sou assim mesmo" e assinou um contrato com a sua limitação? Quantas vezes você disse "não é para mim" e fechou portas antes mesmo de tentar? Cada frase negativa é uma sentença proferida contra si mesmo. Jung explicaria que essas palavras são expressões da sombra que você não reconhece, mas que continua ditando seu comportamento em silêncio. Por outro lado, quando você decide conscientemente escolher suas palavras, você começa a reprogramar sua mente. Provérbios 15:4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Uma palavra certa pode levantar um desanimado, curar uma alma, acender uma chama. Uma palavra errada pode matar sonhos, apagar esperanças, envenenar relacionamentos. E se isso é verdade no mundo externo, imagine o que suas próprias palavras fazem dentro de você. Jung via isso como parte do processo de individuação. O indivíduo amadurece quando aprende a perceber seus padrões inconscientes e substituí-los por narrativas conscientes. É como trocar sementes ruins por sementes boas. É plantar frases de poder em vez de repetir sentenças de fracasso. A Bíblia já dizia: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. Guardar aqui não significa calar sempre, mas escolher conscientemente o que se fala, o que se afirma, o que se declara sobre si mesmo. Agora imagine como sua vida mudaria se, ao invés de repetir "eu não consigo", você começasse a dizer "eu sou capaz, porque sou guiado pela sabedoria". Imagine se, ao invés de afirmar "eu sou distraído", você passasse a declarar "eu sou disciplinado e focado". Isso não é ilusão, não é auto-engano, é um treinamento psíquico e espiritual. É você programando seu inconsciente com palavras alinhadas ao seu propósito. Jung chamaria isso de integrar novos símbolos ao self. Salomão chamaria de andar na sabedoria. Mas atenção, não basta repetir frases sem alinhá-las com ação. Palavras sem atos viram fantasias vazias. A palavra precisa ser semente, mas a disciplina é a água que faz crescer.
Provérbios 14:23 é claro: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à pobreza. Ou seja, palavra é começo, mas precisa de ação. Jung concordaria: pensamento sem prática não gera transformação, apenas ilusão. E aqui está um detalhe poderoso. Quando você fala em voz alta, não apenas sua mente ouve, mas seu corpo responde. A fisiologia muda, o coração se alinha, o cérebro registra. Cada vez que você declara uma verdade alinhada à sua missão, você está fortalecendo conexões neurais que reforçam essa identidade. Quando Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua, não é metáfora vazia, é ciência espiritual e psicológica aplicada. Agora, pergunte-se: quais palavras têm saído da sua boca? Elas estão construindo ou destruindo? Elas estão te aproximando da sua essência ou te afastando? Elas estão ativando sua sombra ou conectando você ao self? Porque no fim, você sempre comerá o fruto do que fala. Por isso, quero que você dê um passo prático agora. Escreva nos comentários: eu escolho falar vida. Essa frase é uma declaração de guerra contra a negatividade que você mesmo plantou dentro de si. É uma escolha consciente de programar sua psique para a vida, para o crescimento, para a disciplina. Ao escrevê-la, você não apenas engaja, você decide se posicionar. Você planta em sua mente uma semente que pode mudar sua história. Então faça isso agora. Escreva: eu escolho falar vida. Curta este vídeo se essa mensagem falou ao seu coração e se inscreva no canal para caminhar junto nesta jornada de sabedoria e autoconhecimento. Porque palavras têm poder e a transformação começa pelo que você diz a si mesmo hoje. Carl Jung acreditava que o perigo maior do homem não é fracassar em conquistar o mundo externo, mas perder-se dentro de si mesmo. Ele dizia que aquele que ignora a própria sombra, aquele que não busca integrar seus fragmentos interiores, está condenado a repetir dores e fracassos disfarçados de acaso. Salomão, com a clareza dos provérbios, falava a mesma verdade com outras palavras: o insensato destrói tudo o que toca, mas o sábio edifica e permanece. Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Veja o peso disso. Salomão não estava exaltando riquezas, mas colocando a sabedoria como tesouro maior. Jung, em sua linguagem, confirmava: sem consciência, todo sucesso material é frágil. Todo império pode ruir, toda conquista pode se transformar em ruína. Porque o que sustenta a vida não é apenas o que se acumula por fora, mas a estrutura interior que se constrói por dentro. E essa sabedoria não é teórica, é prática. Ela se revela em escolhas diárias, em como você fala, pensa, reage, persevera. Ela é a diferença entre aquele que cai e se levanta mais forte e aquele que cai e permanece no chão. É por isso que Provérbios insiste que a sabedoria é escudo. Ela protege da pressa, protege da tentação, protege da arrogância. Eu concordaria: consciência ampliada é armadura contra a sombra. Agora veja como isso se conecta à riqueza. Provérbios 10:22 afirma: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aqui está uma revelação poderosa. Existe um tipo de riqueza que vem acompanhada de angústia, correria, medo de perder tudo. É a riqueza construída pelo ego, pelo orgulho, pela pressa. Mas existe outra riqueza sólida, duradoura, limpa, que vem acompanhada de paz. Essa nasce quando a vida está alinhada com a sabedoria. Jung chamaria isso de viver em harmonia com o self. Salomão chamaria de andar no temor do Senhor. E aqui está um alerta crucial. Provérbios 11:28 nos lembra: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. A verdadeira riqueza não é a conta bancária, mas a alma que floresce de novo depois da tempestade. O dinheiro pode acabar, os bens podem sumir, mas o homem sábio se levanta porque carrega dentro de si aquilo que o tempo não pode roubar.
Jung enxergava essa força como a psique íntegra, o indivíduo que, ao enfrentar a sombra, encontra recursos que ninguém pode tirar. Mas há um inimigo sutil no caminho: a soberba. Provérbios 11:2 alerta: quando vem a soberba, então vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Jung via isso no consultório diariamente. Aqueles que acreditavam já ter chegado, já ter conquistado, já saber tudo, eram os que mais sofriam quedas abruptas. A arrogância fecha portas, cria inimigos invisíveis, paralisa o crescimento. A humildade, por outro lado, abre espaço para o aprendizado eterno. É por isso que Salomão dizia que o sábio cresce cada vez mais quando instruído, enquanto o insensato rejeita a correção. Agora olhe para o mundo. Quantos acumularam fortuna e terminaram sozinhos, vazios, corroídos por dentro? Quantos alcançaram aplausos, mas perderam paz? A riqueza sem sabedoria é fogo fora da lareira. Em vez de aquecer, destrói. Jung via isso nos que tentavam satisfazer o ego sem integrar a alma. Salomão denunciava isso nos que corriam atrás de glória passageira sem plantar princípios eternos. Ambos sabiam: não basta conquistar, é preciso permanecer. E aqui chegamos ao ponto central. O que você tem construído? Algo que dura ou algo que desaparece na primeira tempestade? Está investindo em aparências ou em fundamentos? Porque existem riquezas que o tempo apaga e existem riquezas que o tempo respeita. Provérbios 8:18 coloca isso com perfeição. Comigo estão riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Quem fala aqui é a própria sabedoria, como se fosse uma voz personificada dizendo: comigo você encontra aquilo que não passa, aquilo que não pode ser roubado. Jung afirmava que a vida sem propósito e sem integração leva à alienação. Salomão dizia que a vida sem sabedoria leva à ruína. As duas vozes ecoam juntas para nos lembrar: a riqueza verdadeira não é apenas o que você tem, mas o que você é. É paz ao deitar, é consciência limpa, é disciplina que sustenta, é clareza que direciona, é humildade que abre portas. E agora é o momento da decisão. Você pode ouvir tudo isso e continuar vivendo no automático, repetindo erros, alimentando palavras de morte, esperando resultados sem disciplina. Ou pode decidir hoje que não será mais governado por impulsos, vícios, distrações e arrogância. Pode escolher alinhar-se à sabedoria, integrar sua sombra, caminhar na luz, construir riqueza duradoura. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Por isso, quero te pedir algo prático e simbólico. Escreva nos comentários: eu escolho a sabedoria. Essa frase é a síntese de tudo o que falamos até aqui. É o compromisso de ser maior que o ego, de buscar propósito acima de distrações, de viver disciplinado, de usar palavras de vida, de se tornar íntegro por dentro e forte por fora. É o selo da sua decisão. Então escreva: eu escolho a sabedoria. Curta este vídeo se essa mensagem falou profundamente ao seu coração e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que não apenas informam, mas moldam destino. Porque no fim, o sucesso é para quem não desiste, e a sabedoria é para quem decide buscá-la todos os dias. Esse é o ponto de virada da sua vida. Você não precisa esperar circunstâncias perfeitas, não precisa de fórmulas mágicas. Precisa apenas escolher hoje, agir hoje, perseverar hoje. Porque, como dizia Provérbios 4:26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Cada passo que você dá é uma semente plantada no solo da eternidade. E se for guiado pela sabedoria, seus frutos serão duradouros, sua alma será plena e sua vida será uma história que o tempo respeitará.